Olá, sejam bem-vindos à terceira jornada Iberoamericana de RRHH e RSC, que está sendo realizada de 4 a 7 de fevereiro em Coruña, na Espanha. Eu vou apresentar o artigo que tem por nome Historicidade dos Festivais de Música, uma análise sobre a perspectiva do turismo. Esse artigo foi construído por mim, Rayane, Ruas, mestre em Turismo pela Universidade de Brasília, e pela professora Donária Coelho, Duarte, que está participando com vocês deste evento. E se tiver alguma necessidade de esclarecimento ou curiosidade sobre o assunto, pode ser tratado com ela. O objetivo desse artigo é discutir a evolução dos festivais de música ao longo dos anos. As vivências proporcionadas pelos festivais podem ser entendidas como uma experiência proporcionada pelo turismo, se a gente leva em conta a motivação que os festivais geram, e essa motivação gera uma expectativa. Os festivais estão em algum lugar tem algum lugar que o abrigam, e eles promovem uma interação social que também tem uma experiência envolvida. Todos esses elementos estão presentes no turismo e podem ser facilmente correlacionados, e por isso esse estudo, então, de observar os festivais de música e a sua relação com o turismo. E ainda, uma pequena contribuição, porque os festivais se tornaram um verdadeiro fenômeno turístico no século XXI. Cada vez mais nós temos festivais acontecendo em diversos países, com os mais diversos tipos de música, estilos musicais e magnitude de eventos, e não se tem um estudo aprofundado sobre esse tipo de eventos, sobre os seus impactos, sobre as suas principais características e a sua relação com o turismo. Os estudos que nós encontramos foram apenas estudos econômicos. Então, este artigo e, mais profundamente, um trabalho foi desenvolvido por trás para estudar os festivais a partir do ponto de vista subjetivo. Os festivais de música como a motivação que geram os festivais de música e como ele pode ser relacionado com o turismo pelos aspectos subjetivos da motivação e da experiência. O primeiro festival estudado foi o Festival de Woodstock. Ele aconteceu de 15 a 17 de agosto ao norte dos Estados Unidos, do estado de Nova York, na cidade de Bethel. O objetivo do festival era que ele fosse um encontro que afirmasse a cultura hippie, que celebrasse o amor e a paz, que protestasse contra a guerra do Vietnã, que estava eminente naquele momento. Ocorreu num momento e num ambiente propício para que a revolução cultural acontecesse nos Estados Unidos naquele momento. Estudiosos afirmam que se o Woodstock tivesse acontecido em um outro momento, em um outro lugar, em um outro período histórico, em uma outra situação econômica, ele não teria tido impacto e ele não teria tido a mesma magnitude que ele teve acontecendo nesse período em 1969. Logo nos primeiros dias do festival, os alimentos e a água acabaram, insumos extras foram transportados e lançados por helicópteros devido à grande quantidade de gente que estavam nas ruas e impediam a passagem de caminhões, de ônibus e de tudo mais. O Woodstock foi transfigurado em um festival de cultura e não somente um festival de música. E ele deixou de lado os lucros, a venda, os valores dos ingressos e se transformou realmente no encontro musical em prol de uma cultura. Ele não teve os aspectos mercadológicos que a gente conhece dos festivais de música, e ele foi basicamente um movimento cultural. O festival do Woodstock foi reeditado em 1994 e em 1999. No entanto, nenhuma dessas edições tiveram a mesma repercussão que a sua primeira edição, em 69. O Festival de Woodstock ele é um marco na história dos festivais. Ele revolucionou a forma de se conhecer e de se conceber um evento de música. Revolucionou também a forma de se apresentar no palco, de expressar sua música, de expressar sua cultura. E também ele revolucionou a forma de envolver o público. O Woodstock foi e é um grande marco pelo envolvimento do público, pela participação das pessoas que ali estavam e por fazer isso de uma forma única. Um movimento cultural onde não se tinha limites, não se tinham normas a serem seguidas. Era simplesmente a expressão de cada um diante daquele momento artístico. O Woodstock foi muito mais que um festival de música, portanto. Ele foi um evento, ele foi um movimento social, ele foi um movimento cultural. Entretanto, nesse grande marco da história dos festivais, não fica clara a participação ou a influência que o turismo teve sobre esse evento.
porque a gente não observa claramente uma motivação, um deslocamento, infraestruturas ou serviços criados para o Woodstock. Entretanto, emerge-se um movimento baseado na motivação cultural. Percebe-se no Woodstock uma motivação muito subjetiva, uma necessidade de ruptura do cotidiano, uma necessidade de ter um espaço de liberdade, de entretenimento, de celebração e de confraternização. Tudo isso a gente observa no Woodstock e essa característica se permanece nos próximos festivais que acontecem ao longo da história. O próximo festival estudado foi o Festival da Ilha de Eight, ou o The Isles of Eight Festival. Ele aconteceu na Inglaterra em 1968 e teve outras edições também em 1970 e até hoje acontece o festival. Mas ele foi o primeiro festival europeu que aconteceu em céu aberto, realizado numa ilha, na ilha de Eight, na Inglaterra. O ápice do festival foi em 1970, na sua terceira edição, quando ele contou com a participação de cerca de 50 artistas durante 5 dias de evento e teve presente quase 600 mil pessoas. Vale ressaltar que neste momento a ilha só tinha uma população de apenas 100 mil habitantes, então só o festival trouxe 6 vezes a quantidade de pessoas, de participantes para a ilha durante o evento. O festival foi retomado em 2002 e acontece anualmente na ilha de Eight, com área de camping, com uma duração de 4 dias. O festival tem uma mega infraestrutura para receber o público, conta com atrações diversificadas. E o Festival da Ilha de Eight foi um dos primeiros e deu início à era dos festivais na Europa, que posteriormente foi o berço de muitos outros festivais e até hoje é um grande destino para quem gosta de festivais, para os participantes assíduos desse tipo de evento. Sabem que na Europa esse tipo de evento acontece com grande magnitude, com grande impacto e que tem uma grande diversidade. Tudo começou com o Festival da Ilha de Eight. Observa-se neste festival uma influência clara do turismo, tanto para que ele acontecesse como para que ele pudesse se perdurar. Primeiramente, com a criação de infraestrutura no local, de equipamentos, para que o festival aconteça, construção de palco, de atrações, de infraestrutura, mas também com os equipamentos de hospedagem, higiene sanitária, alimentação, dentre muitas outras, tendo em vista que a população que vivia nessa ilha não foi quase nada comparada com a quantidade de participantes que tem no festival, 6, 7 vezes o número de moradores. Então se fez necessário essa adequação, essa construção de infraestrutura, essa criação de novos serviços, a adequação dos equipamentos de hospedagem, de lugares para alimentação, a higiene sanitária quanto à destinação de água, de esgoto, tudo isso precisou ser trabalhado. E todo esse tipo de serviço, todos esses equipamentos evoluíram e evoluem claramente com a evolução do turismo. Eles todos estão relacionados, a evolução da própria sociedade está relacionada a isso, mas a gente observa que o turismo foi fundamental para a consolidação do Festival da Ilha de Eight. Durante a sua realização é necessário também criar um número maior de travessias de barcos, de lanchas e até mesmo criação de linhas aéreas para receber os participantes do evento na ilha. E tudo isso transforma e fortalece ainda mais o festival. O próximo festival estudado é o Festival de Glastonbury. Ele acontece na Inglaterra pela primeira vez em 1970 e ele tem edições anuais até hoje. O Glastonbury é o maior festival de música do mundo, isso porque ele teve a sua primeira realização em 1970, teve uma pausa de 7 anos intercalados até mais ou menos 81, quando ele começou a ter edições anuais, uma edição com mais participantes, com mais atrações, com inovações. E em 1971, o palco do festival adquiriu seu formato que se mantém até hoje. Obviamente, esse palco ele sofreu transformações ao longo dos anos e ele foi aumentado, foi agregado novas tecnologias, deu-se a ele mais sustentação, aumentou-se de tamanho, mas o formato, que é o formato de pirâmide, ele se mantém até hoje. Em 1979, o Glastonbury já tinha se consolidado como um evento de 3 dias na Inglaterra, como um festival fixo na agenda dos participantes, dos artistas, e como um grande evento
consolidado. Ele é realizado numa fazenda particular do Michael Waves. A partir de 1981, o festival foi crescendo e se consolidando. Acabaram-se as entradas gratuitas que eram praticadas nas primeiras edições dos festivais e os ingressos para o evento foram ficando cada vez mais caros, hoje na faixa de mais ou menos 150, 200 dólares. O festival, a cada edição, tem novas atrações. Ele inova no estilo de música, no estilo de atrações, com músicas medievais, folclóricas, com danças, participação circense, não só a reprodução e artistas e palcos com músicas rock, pop, eletrônica, mas também com atrações culturais. Ele é também considerado um dos maiores festivais porque 81 dos principais artistas do mundo já passaram pelos palcos do Glastonbury. Obviamente a maioria deles artistas de rock, que pode ser observado The Clash, o U2 e dentre vários outros artistas. Mas temos também a participação de artistas do rock, do folk, do pop, do rap e vários outros que estão detalhados aí nessa pirâmide, que simboliza também a pirâmide que é o formato do palco. O Glastonbury, na edição de 2013, contou com espaço para 364 barracas. Ele aconteceu numa área muito grande, que aí tem demonstrativos da capacidade dele. E esse daí é um pequeno mapa esse daqui é um pequeno mapa das barracas aqui embaixo e da onde acontece o festival. Na edição de 2013, as 135 mil entradas disponíveis para o festival se esgotaram em 1 hora e 40, a partir do momento que elas foram vendidas. Então é um festival de grande magnitude, é um festival que é consolidado e que tem um público cativo que está cada vez mais presente nesse tipo de evento. Ele é um evento que se desenvolveu e se solidificou a partir do envolvimento do turismo. Nas suas primeiras edições ele não tinha um impacto tão grande. À medida que a gente tem facilidades de acesso, facilidades de transporte, facilidades de meios de hospedagem, o festival vai crescendo. Mas a gente observa claramente a participação do turismo no processo de criações e modificações de infraestruturas e serviços, com a inserção de novos produtos, no mesmo tempo a manutenção e a tradição do festival. Cada festival eles criam uma nova atração, eles criam um novo potencial, um novo atrativo e ao mesmo tempo eles mantêm a tradição do festival, característica essa que é muito similar ao que acontece com os destinos turísticos. A gente teve também uma clara participação da utilização do marketing, que intensifica a motivação, utilização essa que também aconteceu de forma muito próxima ao que se acontece no turismo. A consolidação de uma imagem descontraída do festival e a reafirmação do evento como imperdível para os amantes dos festivais e amantes de música, consolidam o festival e reforçam a sua imagem, o seu potencial e o seu público. E uma das características marcantes do Glastonbury, que sem dúvida faz dele um festival tão grande, tão consolidado, é a existência do camping. O camping modificou todo tipo de pensamento dos festivais, ele proporciona uma vivência diferenciada, as pessoas passam 3, 4, às vezes até 5 dias, chegando um dia antes do festival começar e saindo um dia depois, em que nesse camping eles têm uma vivência diferenciada. As pessoas interagem, elas compartilham a cama, banheiro, cozinha, refeições, momentos, e acabam se formando uma família durante esse momento de realização do festival. E é exatamente o camping que traz uma característica marcante no Glastonbury. Infelizmente nós não temos todos os festivais de música com camping, mas ele traz um aspecto diferenciado para os festivais e o Glastonbury se consolida dentro dessa oportunidade, dentro desse meio de hospedagem alternativo que seria o camping. O Rock in Rio é outro dos festivais apontados e estudados nesse artigo. Ele foi o maior festival de música brasileiro e um dos maiores festivais de música do mundo. Teve a sua primeira edição em 1985. Ele aconteceu durante o ápice da transição da ditadura para a democracia. Poucos eram os artistas de renome internacional que se apresentavam tanto no Brasil como na América Latina. Então, com a realização do Rock in Rio, teve-se
a atração desses artistas para o Brasil e também uma grande participação de artistas da América Latina, mas principalmente de artistas estrangeiros que faziam grandes rotas, grandes turnês na Europa e nos Estados Unidos, mas que não viam um possível público aqui na América Latina. E o Rock in Rio trouxe essa possibilidade, abriu as fronteiras e as portas da América Latina para os grandes artistas. Em 1991, aconteceu uma segunda edição do Rock in Rio, também no Rio de Janeiro. Dessa vez ele foi realizado no estádio de futebol Maracanã, com um público de 700 mil pessoas. Em 2001, ele teve uma terceira edição também no Brasil. Dessa vez foi construída uma cidade do rock, especialmente para abrigar o festival, com tenda eletrônica, com palco principal e palco secundário. Já em 2004, o Rock in Rio saiu das fronteiras brasileiras e estreou em Lisboa, onde ele passou a ter uma periodicidade de 2 anos, realizada numa arena muito próxima da cidade do rock, construída para a edição de 2001. Em 2006, o Rock in Rio foi estreado em Madrid e pela primeira vez ele aconteceu em 2 cidades simultaneamente. Foi uma grande realização musical e uma grande realização da organização, a realização desse evento. Em Madrid foi construída uma cidade do rock, em Arganda del Rey, e é nesse mesmo lugar em que o festival é realizado também a cada 2 anos. Em 2011, o Rock in Rio retorna para o Brasil e dessa vez com uma arena construída para abrigar o festival. A arena da edição de 2001 ela foi inutilizada, muito provável que ela seja utilizada para a Vila Olímpica das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, mas não se tem nada definido, nenhuma destinação correta para essa área. Entretanto, em 2011 foi construída uma nova arena para abrigar o festival, uma área com muitos atrativos, com muitos elementos, equipamentos de diversão, como montanha-russa, elevadores, tirolesa, parede de escalada, 2 palcos. Agora teve a inauguração do palco de street dance, tenda eletrônica, então foi um novo espaço construído para abrigar o festival. E aí também se confirmou a realização deste evento a cada 2 anos no Brasil, no Rio de Janeiro. Em 2013, o Rock in Rio teve a sua a quinta edição no Brasil, mas falando sobre os dados de 2011 ainda, ele impactou mais de 800 milhões de reais na economia brasileira. Ele fez com que a cidade do Rio de Janeiro tivesse 90% de ocupação dos quartos das redes hoteleiras durante a realização do festival. A cidade contou com uma visita de 350 mil turistas, sendo que 25% deles eram estrangeiros durante o período do festival. Impactou 100 milhões de pessoas em 200 países pela transmissão via televisão. E o site do evento teve mais de 5 milhões de visitantes únicos, ou seja, 5 milhões de pessoas diferentes acessaram o site, às vezes até mais do que uma vez. Todos esses dados, eles nos mostram que o festival, um evento dessa magnitude, traz muitos impactos, e impactos econômicos, impactos sociais, mas principalmente impactos turísticos, de movimentação de pessoas na cidade. Em 2013, a realização do Rock in Rio solidificou a sua presença no Brasil, pela primeira vez com 2 realizações tão próximas e inéditas no país, trazendo mais artistas internacionais, alavancando esse tipo de evento que há muito tempo não se tinha no país, não se tem ainda uma agenda de festivais de música consolidado, mas cada vez vem aumentando o número de festivais e o Rock in Rio solidifica sua presença e traz a importância desse tipo de evento para o país. O Rock in Rio 13 teve seus ingressos esgotados em 4 horas de vendas, foram 600 mil ingressos vendidos. Ele recebeu 600 mil pessoas durante o evento, mais de 160 atrações, artistas para se apresentar, mais de 105 horas de música e a transmissão para 255 países. Então, mais uma vez, um mega evento que aconteceu em território brasileiro e que teve um grande impacto para a economia, um grande impacto para o povo brasileiro e um grande impacto para as pessoas que participaram desse evento. Obviamente, pode-se observar, então, uma forte influência do turismo no Rock in Rio
e em vários momentos da sua história. A iniciar pela infraestrutura criada para que o festival acontecesse, na sua primeira edição foi construída uma infraestrutura para isso, que depois foi utilizada a infraestrutura do estádio, que teve que ser adaptada, mas novamente foi necessária a construção de uma cidade do rock para receber um evento dessa magnitude. Na Europa, o festival contou com a participação de um público de 70 países diferentes. Obviamente, essa participação só foi possível pela facilidade de transporte disponível na Europa, pelo costume das pessoas de se deslocarem dentro dos países próximos. E o turismo se apropria, influencia e fomenta o desenvolvimento desse tipo de transporte, desse tipo de movimentação, desse tipo de infraestrutura. E o festival vem para auxiliar e ser mais um atrativo para o turismo. Na quarta edição no Brasil, ficou claro e evidente o impacto do evento na economia, na sociedade, nos termos sociais, aí com a injeção dos 880 milhões de reais na economia, a geração de emprego, a geração de mão de obra e, assim, a consequente impacto com a sociedade que esteve envolvida e também com os moradores daquela cidade. O que a gente conclui deste artigo e com esse breve estudo dos festivais é que, a princípio, a gente tinha nos festivais uma entrada gratuita com valores simbólicos. Entretanto, os festivais evoluíram com o decorrer do tempo, à medida das suas edições, eles passaram por transformações e, principalmente nos estilos musicais, os primeiros tinham um estilo único e aí eles foram evoluindo, adotando outros estilos, tipos de música, agregando a música pop, a música eletrônica, o rap, vários outros estilos musicais. Também teve uma evolução no formato do festival, cada vez com mais dias, às vezes com mais atrações diferenciadas, no mesmo dia estilos diferentes que eram apresentados, a inserção de diversões paralelas, de equipamentos de diversão como montanha-russa, roda gigante, tudo isso foi sendo agregado nos festivais e foi dando a ele um novo formato, foi dando a ele uma nova possibilidade e ao mesmo tempo foi consolidando, foi solidificando ele como um atrativo para os seus participantes, um atrativo para a movimentação turística, um atrativo, um evento a ser inserido na agenda daqueles que são amantes desse tipo de evento. Também podemos concluir que os festivais de música progridem juntamente com o turismo, por meio da inserção da hospedagem alternativa, como o camping na sua programação. A gente também pode observar as facilidades de acesso e os possíveis interessados. A gente pode observar as facilidades de acesso e mostrar aos possíveis interessados as atrações que o evento terá a oferecer. As pessoas têm um evento que pode lhe interessar, tem uma facilidade de acesso que pode levá-la até lá por meio de ônibus, de metrô, de trem, até mesmo necessitando a utilização de um avião. E a facilidade desse tipo de transporte facilita a motivação e incentiva até a motivação para as pessoas participarem dos festivais. Os festivais de música se afirmam cada vez mais como uma experiência proporcionada pelo turismo e se aproximam e até mesmo se unem ao fenômeno do turismo. O festival se configura então como uma motivação. As pessoas têm a motivação de participar do festival de música, ele seria um grande atrativo para o turismo e eles andam e caminham juntamente no processo de evolução, no processo de desenvolvimento das suas atividades. E ainda os festivais de música se enquadrariam na segmentação de eventos no universo do turismo, em que os participantes se deslocam com a motivação de participar de um evento. E toda a sua atenção, então, todo o entretenimento estaria voltado para o evento que seria os festivais de música. Com isso encerramos a nossa apresentação. Agradeço a participação e a presença e a atenção de todos e nos colocamos à inteira disposição. Obrigada!